Fala galera, bem-vindos ao FreelaCast. Esse é o primeiro episódio, que nem eu falei um pouquinho mais na introdução. Nosso objetivo a curto e médio prazo é poder contar para vocês que é possível sim trabalhar de forma internacional, trabalhar em rede, isso tudo sem sair da sua casa ou de fato morando em outro país. Eu tô aqui com o Adilson Morales, um grande fotógrafo, amigo meu. Tivemos a oportunidade de fazer um job juntos na 3M, né, alguns anos atrás. E recentemente ele vem postando muita coisa nas redes sociais sobre as viagens internacionais que ele fez. Inclusive, Adilson, compartilhando aqui o segredo, você foi a inspiração para a criação desse podcast. Bem-vindo e muito obrigado. Olá, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar participando disso e é um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu vivi aí nos últimos anos nas áreas de viagem e fotografia. Agradeço bastante. Legal. A gente tem bastante história para abordar aqui, bastante lugar que acho que sequer as pessoas pensarem em viajar e você já teve lá tirando foto, Com né? certeza. Me conta um pouquinho de você, cara. O que que você faz hoje? Como é que veio o Adilson que é formado hoje para frente a todos esses anos na profissão? Legal. Bom, então, hoje eu estou com 56 anos, tá? Eu sou original de São Carlos, nasci em São Carlos e lá comecei a minha carreira na área de TI. E isso foi por volta de 79, 80, e vim para São Paulo aí em 89 em busca de trabalho e de novos desafios. E foi justamente aqui em São Paulo que eu comecei a me interessar mais profundamente para fotografia, exatamente no ano de 95, 94 para 95. E aí comecei a estudar, me aperfeiçoar mais, buscar mais conhecimentos. E por 25 anos dessa carreira de fotografia, ela era um hobby, ou seja, eu trabalhava sempre na área de TI, sempre trabalhei na área de TI, e a fotografia era em paralelo, como um hobby, até que em 2016, realmente, eu me tornei profissional e desde então atuo profissionalmente na área de fotografia, Bruno. Legal. Você falou que você veio em busca de uma primeira oportunidade, então você já não veio pensando em fotografia, isso foi descoberto ao longo do tempo, é Exatamente, isso? foi ao longo do tempo. Na verdade, eu estava numa posição na empresa lá em São Carlos, onde eu não tinha mais para onde ir, né? Ou seja, lá no interior as carreiras demoram um pouco mais para evoluir, e aí eu senti necessidade de evoluir mais na carreira e vim para São Paulo em busca de crescimento na área profissional ligada à TI. E foi aqui que acabou acontecendo uma coincidência e eu me interessei pela fotografia. Como é que foi esse teu primeiro contato com o mundo da fotografia? Então, bem interessante. Mesmo lá no interior, eu tinha uma câmera, uma Olympus Trip, que era uma câmera compacta, né? Na época era mecânica ainda, a gente está falando da época ainda do filme. E em 94, a minha irmã, ela decidiu ir fazer uma viagem para a Europa e ela pediu se ela podia levar a minha câmera, por ser uma câmera compacta. E ela tinha uma câmera reflex, né, que é uma câmera mais pesada, mais robusta e maior. Aí eu falei: "Ah, bem legal, pode levar a minha, mas me deixa a sua para eu ir conhecer um pouquinho". E eu peguei aquela câmera, comecei a fuçar, comecei a me interessar por aquilo. Ela tinha uma lente, para quem conhece um pouco mais tecnicamente, uma lente de abertura 1.8, que é uma lente extremamente clara e você consegue um desfoque maravilhoso com ela. E eu comecei a brincar com aquilo, me interessei, foi questão de meses para eu já começar a comprar revistas, comprar ah, livros e me aprofundar mais nisso, e até acabou acarretando de eu em 95 fui para a B&A de Nova York. Então, para os aficionados de fotografia, a maior loja do mundo, né? Todo mundo que curte fotografia tem sonho de ir nessa loja para poder comprar meu primeiro equipamento. Naquela época, ela era áureos tempos de dólar um para um, então valia muito a pena ir para o exterior para poder comprar equipamento, não é. Bons Bons tempos, tempos, né? exatamente, é. E obviamente, né, eu lembro muito bem, eu tinha uma quantia que dava para comprar
a câmera, a passagem, né? Mas obviamente eu acabei pondo mais dinheiro, eu fui passear, aproveitei e conheci já Nova York, a região toda, foi um passeio maravilhoso. E aí eu já trouxe todo o meu equipamento que ainda era analógico, mas já era eletrônico, mais sofisticado, com motor drive, né? Assim, um equipamento já bem mais robusto do que aquele que eu tinha aqui emprestado provisoriamente. E esse foi teu primeiro contato, não digo nem só na vida pessoal, porque também é relevante para o assunto, mas na vida profissional, foi o teu primeiro contato internacional dentro da fotografia? Foi essa viagem para Nova York? Isso, foi meu primeiro contato internacional, justamente. E o quanto você pensa que isso abre a cabeça, a criatividade, e não só pelo equipamento ser melhor, e ter coisas mais exclusivas, mas o quanto isso te abriu a cabeça, abriu portas para construir um currículo bom, um portfólio legal a partir Ah, dali? com certeza, né? As viagens, eu sou bastante ligado nisso, né? Em outras culturas, outros costumes. Eu estudo bastante, né? Inclusive naquela época, 95, ainda praticamente não existia internet, então eu ficava comprando guias e mapas e vendo o Lonely Planet, né? Que é um livro famosíssimo de guia que era muito comum na época, né? Então, buscando tentar entender aquilo que eu ia ver, o que eu ia conhecer, e me abriu bastante portas, tanto nessa viagem como nas demais que eu fiz, em termos de experiência internacional, de conhecimento, contato com outras culturas, com outros costumes. Foi muito interessante. E pelo que eu vi aqui, grande parte das tuas fotos, principalmente as mais antigas, são da natureza, né? Isso é uma paixão tua? Me fala um pouquinho mais Isso sobre aí isso. foi muito interessante, porque quando eu voltei de Nova York, eu estava com bom conhecimento já, mas ainda sentia a falta de ter um contato mais profundo com um curso presencial. Eu acabei conhecendo uma empresa de fotografia e na época, né, isso era todo mundo estava começando na época, foi um dos primeiros cursos presenciais de fotografia que tinha, e como ele não tinha o espaço dele, ele dava aula dentro de uma agência de turismo ecológico. Então eu ia para as aulas de fotografia e via equipamentos de trekking, com mochilas e barracas e stakes de caminhada e botas. Aquilo começou a me gerar um grande interesse. E esse curso, após a conclusão dele, as aulas práticas eram 4 viagens para a natureza. Então, foi a minha primeira viagem de natureza focada em fotografia, foi para o Petar, que é o Parque Turístico do Alto Ribeira. Nós fomos conhecer as cavernas, e as trilhas, e os rios, a Mata Atlântica. Então, aquilo, para mim, apesar de ter vida do interior e já ter até uma ligação mais forte com a natureza, mas eu nunca tinha ido para locais tão bonitos quanto eu fui na conclusão desses cursos. Então, isso realmente acabou unindo a minha paixão pela fotografia com a paixão que eu acabei descobrindo pela natureza. E aí foi onde começou todo o meu interesse nesse tipo de viagem. E você tinha me confidencializado que era um sonho atuar pelo National Geographic, né? E exatamente, naquela época eu tinha muita vontade, né, de tentar migrar a carreira para fotografia realmente, mas era bem difícil, era muito concorrido, tal. Então, mas meu sonho na época realmente era trabalhar numa National Geographic, fazer excursões em selva, em desertos e viagens que eu adorava. Eu sempre desde criança adorava assistir esses programas da Nat Geo, porque me colocava realmente em contato com a natureza. Bom, cara, posso dizer que você não atuou diretamente para eles, mas você tem umas fotos de dar inveja para muito fotógrafo que trabalha diretamente para eles lá, viu? A gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns deles Legal. aqui. Falando desse lance de viagens, principalmente internacional, e a gente está falando de coisas alguns anos atrás, que tudo era mais complicado, tudo era maior de transportar e tudo mais.
Você lembra alguns casos ou algumas dicas que você queira dar em relação a cuidados ou problemas que possam ter com o equipamento, seja no transporte ou em situações adversas, no meio do deserto, alguma coisa Sim, do com tipo? certeza. Eu vou falar um pouco daquela época que hoje não se aplica mais, né, mas eu acho que é interessante naquela para que as pessoas consigam entender, para os mais jovens aí que não vivenciaram a fotografia analógica. Você imagina, por exemplo, que eu fui para a África numa expedição para o Monte Kilimanjaro, aonde eu ia ficar 25 dias viajando e fotografando num dos paraísos, né, fotográficos, né? Imagina você poder fazer um safari na savana africana e carregando filme fotográfico com 36 poses. Então, hoje em dia, como as pessoas aí, muitos fotógrafos fazem aí milhares de fotos num dia, numa viagem dessa, eu tive que dividir os meus 60 rolos de filme que eu levei. Isso já era um volume grande e um peso também considerável, e você tem que dividir isso ali, um, dois rolinhos por dia, para você poder registrar o máximo possível sem desperdiçar. E todo aquele estresse que era você fotografar, né, guardar aquele rolo com amor e carinho depois de pronto. Sempre que for pegar os voos, tem que ter um cuidado para não passar os filmes no raio-x, porque poderia ter problema, então você não queria correr o risco. Depois da viagem, chegar em casa, mandar para o laboratório. Na época, você esperava vários dias para a revelação, aí voltava para casa. E um detalhe: eu fotografava em slide, em positivo, né, em cromo. Não era um negativo, que você já vinha com as fotos impressas no papel. Eu chegava de volta ao laboratório com 200, 60, 70, 80 fitas de filme que eu tinha que cortar um por um, montar na moldura, colocar no projetor ou na mesa de luz para poder avaliar qual ficou boa, qual não ficou e qual que eu ia selecionar para poder guardar no portfólio. Então era um trabalho enorme, né? Nossa, cara, nem imagino os problemas que você possa ter tido, seja com imigração, seja com segurança, um monte Não, de empecilho aí no meio do caminho. com certeza. Vou te dar mais um exemplo até que eu achei incrível, né? Quando eu fui para o Canadá em 2001, eu também levei, nem me lembro agora, mas pelo menos 80, 90 rolos de filme. E eu, olha, não sei como eu consegui fazer isso, mas um lapso enorme da minha parte. Quando eu estava na fila da imigração em Toronto, que eu me lembrei que eu deixei os filmes dentro do avião. E não me pergunte como eu consegui voltar todo o caminho de volta. Você imagina que o aeroporto de Toronto não é tão pequeno. Duas coisas incríveis: eu consegui voltar, achei o avião e me deixaram entrar no avião, né? Coisa que, se você pensar depois de 2001, né, depois de 11 de setembro, jamais isso seria possível, né? Então, coisas que no passado ainda eram possíveis e não tinha tanta essa neura de segurança que nem a gente tem hoje, né? E você conta lá no teu site, que já vou chegar nele também, que no meio disso tudo você mantinha uma espécie de diário, né? Um caderninho que você anotava as coisas. Exato, é. Eu não sei se felizmente ou infelizmente eu sou muito esquecido, né? Eu passo um tempo e eu acabo esquecendo facilmente os detalhes. Então isso me incentivou a levar o caderninho para anotar tudo o que acontecia, até porque na época você tinha que anotar nos rolos de filme onde você foi, naquela foto tem que marcar no papel, né? Não é que nem hoje que você tem a data, a hora, né? E as câmeras mais modernas têm até o GPS que você sabe onde foi feita a foto. Então, o caderninho era fundamental para isso. E aí eu pensei, em meados de 95, também 95 para 96, falei, por que não colocar isso num site, né, num blog, e compartilhar isso com as pessoas que gostam? Então, aí foi nessa época que surgiu o Ecofotos, o meu blog. Ah, Qual que é o endereço para o pessoal que está é em casa o poder acessar? ecofotos.com.br. Ecofotos em Fotos, português. Ecofotos com isso, F. É exatamente. ecofotos. Fotos. .com.br, e nesse site eu tenho hoje postado 104 viagens que eu fiz nos últimos aí quase 30 anos, né? De 95 para cá.
Nossa, incrível, cara. E inclusive, de novo, voltando ao que eu falei no começo, esse próprio site que você reproduziu nas tuas redes foi o motivo da gente estar tendo essa conversa aqui hoje. Inclusive, eu separei alguns dos países, algumas das localidades que mais me chamou a atenção. Como que você prefere fazer? Eu tenho uma lista aqui de países que eu quero te perguntar algumas coisas. Você quer que eu fale todos e você vai falando o que você lembrar? Você quer que eu fale um por um? Como é que você quer Fala fazer um por isso? um e a gente vai detalhando, Tá é. bom? Vamos lá. Um dos mais recentes ali que você postou que me chamou muita atenção foi a viagem para Doha, no Catar. Entre outras coisas, ali você diz que para manter o verde das plantações, dos coqueiros, da grama, que são poucas, mas você ainda vê, isso só é possível porque tem irrigação constante. Se eles cortassem isso por estar no meio de um deserto, eles não poderiam ter árvores lá, por exemplo. Exato. Desculpa, continuar. Não, pode Não, falar, essa me pode chamou falar. atenção, porque realmente você andando pela cidade, você não vê árvore, não vê nada, né? Realmente o verde ele se resume a poucos lugares, né? Nas praças, nos canteiros centrais das rotatórias das avenidas, e como eu caminhei muito pela cidade, você acaba vendo os pontinhos de ligação, alguns funcionando, né? E isso me chamou atenção, porque realmente aquela cidade, ela é construída, né? Ela foi feita ou em cima do deserto ou em cima, uma boa parte dela foi feita em cima de aterro no oceano, mas tudo depende da água e a água lá não é uma coisa tão natural, então isso me chama muita atenção de tem que ter irrigação aonde tem verde, se aquilo parar em pouquíssimo tempo, tudo vai secar com certeza. E antes de falar sobre fotografia especificamente nessa viagem, eu queria comentar que é um mundo totalmente novo, né? Você deve ter virado a cabeça do avesso ali, né? Porque foi montada, que nem você diz, é uma cidade relativamente nova. Exatamente, tanto que me chamou a atenção foi que do hotel, né? Eu fiquei num hotel no andar alto e eu conseguia ver a vista da cidade, fotografar do alto e praticamente, pelo menos na época, né? Isso aí foi 2011, 3/4 da cidade estava em obra, né? Onde você andava tinha um prédio subindo, tinha gente trabalhando e muita construção recente e até eu senti que eu queria ter feito um passeio no deserto, né? Mas como eu estava sozinho, acabei não conseguindo montar um grupo. Mas você andou um pouco na borda da cidade, você vê que acaba os prédios, já ali para frente já é areia, né? Não tem nada. Realmente é uma mudança grande de cultura. Eu acabei andando no shopping, em alguns locais aí mais urbanos, e você vê realmente a diferença de cultura, as mulheres usando burca, os homens usando os trajes, né, árabes, né? Então realmente é uma mudança de cultura grande e eu fiquei até com bastante receio, né? É uma coisa que eu queria fazer muito era fotografar e fiquei com muito receio de fotografar as pessoas, de ser mal interpretado e de estar ferindo alguma lei local, né? Então eu acabei ficando me limitando um pouco nas fotos até por conta disso. Isso foi 2011. Na verdade, essa viagem para o Catar, eu aproveitei a escala do voo para quando eu fui para o Nepal. Eu falei, vai ser difícil eu voltar um dia pro Oriente Médio, então por que não aproveitar? Então, na volta do voo do Nepal, ele faz uma escala no Catar, em Doha, e eu aproveitei e fiquei alguns dias para conhecer a região. Nossa, que incrível, cara. Falando em termos leigos, de fotografia, você estava indo pro meio do deserto com um monte de equipamento, imagino eu. Tudo bem que mais recente, com menos rolo de filmes e tudo mais, mas você ainda tinha uma quantidade legal ali de lentes e tudo mais. Como que você cuidou de tudo isso? Quais foram os problemas que você teve para ir para o Oriente Médio com câmera, para cuidar, para limpar, com luz, que imagino que deva ser bem mais sobrecarregado do que por aqui? Me fala um pouquinho mais agora de fotografia no Tá. Catar. No Catar, então, como eu acabei não conseguindo ir para o deserto, eu não tive grandes problemas, mas eu já tive em ambientes inóspitos, né, com umidade, com areia, com vento. Então, independente da câmera ser analógica ou digital, uma coisa muito importante que a gente faz é evitar trocar de objetivo, né? Ou seja, estão falando das câmeras reflex, que são as câmeras que você intercambia objetivo. Então, você
você tem 2, 3 objetivas. Então, a primeira dica é nunca trocar a objetiva na praia, num local deserto com areia, num frio muito intenso, com show, com garoa. Ou se for fazer isso dentro da bolsa, quando você protege o equipamento. Outra coisa que é muito comum, tanto quando você vai para deserto ou vai para lugar úmido, lugar frio, isso já aconteceu muito comigo, você está, por exemplo, com a bolsa no carro, na temperatura ambiente, você sai do carro e lá fora está muito quente ou muito frio, isso há uma condensação na objetiva ou desenho no espelho da câmera tudo bem, porque até isso não atrapalha a visão, mas não atrapalha a foto. Mas quando há uma condensação na objetiva, você acaba perdendo qualidade. Então, sempre deixar ela numa temperatura já mais próxima daquela que ela vai encontrar lá fora, evitar ficar com ela muito no corpo, em ambiente com grandes contrastes de temperatura, de onde você está transportando para onde você vai fotografar. É um excelente ponto, cara. Eu acho que eu não vi isso em nenhum artigo do Google até agora. Até espero que tenha algum futuro estudante de fotografia, algum futuro fotógrafo aqui, Uhum. que é um excelente ponto para a gente anotar nessa conversa. Obrigado por ter compartilhado Legal. isso. Você comentou que Qatar foi uma escala do voo voltando para o Isso, Nepal, é isso? correto. Pelo que eu vi, você visitou Katmandu, o Himalaia, tem uma trekkingzinha no Everest Isso. também. Me conta um pouquinho mais. Eu tenho duas coisas que me chamaram muita atenção, além de toda a história, que com certeza já é incrível. Que, por exemplo, no Nepal a mão é inglesa, né, no trânsito. Não é igual aqui no Brasil, por exemplo. E que não tem iluminação pública na rua, é isso? Isso aí foi meu primeiro choque, né? Eu cheguei. Bom, o primeiro problema é chegar no Nepal depois de mais de 20 horas de voo, né? É bem cansativo. E aí você pega a tua mochila, tuas malas, pega o táxi e e de repente o táxi entra na mão esquerda, né? E você ali do lado direito no carro, no lado esquerdo do carro, né? É muito estranho, então, nas curvas da estrada, dá a impressão que o cara vai bater. Então, para mim foi chocante, né? Eu nunca tinha ido para a Inglaterra, para um país de mão à esquerda, mão contrária à nossa, foi bem chocante. E aí, quando você chega realmente em Katmandu, é outro choque, né? É uma cidade muito grande, muito populosa, as ruas são bastante estreitas, com muito movimento. Aquilo que a gente até vê na televisão, mas a venda ao vivo é muito interessante, né? Um monte de veículo, um monte de pedestre, aqueles rickshaws, as motonetas, o tuk-tuk, né, que é aquela motinha coberta, né, e todo mundo andando, não tem semáforo, não tem uma coisa de manutenção, não tem nome de rua, não tem número, ou seja, para você chegar no hotel, você tem que chegar com alguém que conheça ou com um taxista, porque não tem como você procurar no mapa, num guia. Até eu não sei como é que funciona o Google Maps naquela cidade, entendeu? Muito interessante. Nossa. E pelo que eu li lá, não tem. As ruas são apagadas à noite. Isso pelo menos isso, pelo menos eu diria o seguinte, eu estava no melhor bairro deles, né, que é um bairro turístico, né? E a gente até saiu para jantar e sempre que saía para jantar levava a lanterna porque não tem iluminação. É bem interessante. Legal, cara. Quero entender um pouquinho mais dessa viagem. Como é que foi o Katmandu? Como é que foi o Himalaia? O que você tem para me contar sobre Ah, isso? legal. Essa, sinceramente, foi uma das viagens mais lindas que eu fiz, mais inesquecíveis em termos de visual, e também sempre foi um sonho fazer essa viagem. Então, basicamente, ela é um trekking ao campo base do Everest. Então, a chegada é em Katmandu, você fica em Katmandu para nos preparativos, para comprar equipamento, se ajustar. Ah, Aí você pega um voo um voo doméstico, num bimotor até Lukla, e Lukla é um local assim, super interessante. Esse aeroporto deve ser o aeroporto mais perigoso do mundo, porque essa pista ela tem menos de 500 metros, ela fica no meio da montanha,
o piloto tem uma chance, porque não dá para ele arremeter, porque a pista acaba num barranco, no morro, que continua a montanha, e ela é inclinada justamente para facilitar o avião diminuir a velocidade. Aí você chega em Lucra, se prepara, pega os guias, os carregadores, e esse trekking ele leva em torno de 20 dias e você vai caminhando. A Lucra está 2.800 e o campo base, que é o nosso destino, está 5.400. Então você leva 10 dias para fazer essa caminhada, que obviamente um nativo faria ela num dia, 2 dias, né? Mas como a gente fazendo a aclimatação, você precisa caminhar lentamente por dia, subir gradualmente para que o teu organismo comece a produzir hemácias, que é o que vai facilitar o transporte de oxigênio na altitude. Por mais que você consiga, então, se você subir muito rápido, dá Dá problema, problema. sim. Se você descer, vamos supor que fosse possível você pegar um helicóptero e descer no cume do Everest, você duraria ali alguns minutos, porque o ar é tão escasso, o oxigênio, perdão, é tão escasso que você não consegue transportar oxigênio suficiente com as hemácias que você tem. Então, por isso que toda aclimatação, ela leva tempo. Nós caminhávamos 3, 4 horas por dia só, e o resto do tempo você ficava descansando, ou durante o dia você subia até um ponto mais alto e voltava a descer de novo para dormir num ponto mais baixo. Então, esses são os dois critérios de sucesso para uma aclimatação: subir devagar e fazer incursões a pontos mais altos e voltar para dormir no ponto que você estava. Então, para quem tava pensando em subir correndo que tá ouvindo aí, já Esquece, abandona a ideia esquece. que não vai rolar. Lembrando que tudo isso está disponível no blog do Adilson, é o Ecofotos, fotos em português mesmo, não com PH, com F, ecofotos.com.br, tá? Adilson, eu vou voltar um pouquinho agora para América. Me conta um pouquinho dessa viagem do Canadá, pelo que eu vi foi bem longa, né? Isso, essa viagem foi uma viagem bem interessante. Ela foi uma viagem, eu diria, mais tradicional, que até eu levei minha esposa, foi uma viagem urbana, né? Mas sempre focada dentro do possível na natureza, né? Nós fizemos um pouco de Toronto, Quebec, Montreal, né, que é na costa leste. Aí pegamos um voo e fomos para Vancouver, e de Vancouver que nós fizemos aí a parte mais interessante, do meu ver, que foi a parte de natureza. De Vancouver eu aluguei um carro e nós fomos até Calgary, onde eu tenho uma amiga brasileira que mora lá, e de lá nós fomos para Banff e Jasper, que são dois parques nacionais maravilhosos, né, com muita vida selvagem, com muito era para ter lagos maravilhosos de águas azuis e verde esmeralda, só que nós fomos em abril de 2001 e o inverno atrasou um pouco. E até o fato mais curioso dessa viagem foi que a gente estava viajando, indo para o Lake Louise, né, o Lago Louise. E a placa indicando Lake Louise a 10 quilômetros, Lake Louise a 5 quilômetros, bem-vindo ao Lake Louise. E eu cheguei e não achava lago, lugar nenhum. Aí perguntei para o motorista, Só tava a Luísa. onde que fica o lago? Não, você já está em cima do lago. Aí eu tenho uma foto que é memorável, eu e minha esposa sentados num bloco de gelo no meio do lago. Nossa. Quanto tempo durou essa Ela viagem? foi 28 dias. E como é que foi a aceitação? Você imagina que vocês encontraram muita gente pelo caminho de desconhecido, disposto ou não a ajudar. Como é que é a aceitação do Canadá perante a brasileiros, principalmente? Eu sei que eles têm uma política de aceitação com imigrantes muito boa, mas como é que foi essa trajetória lá em 2009? Não, para mim foi muito boa, não tive problema nenhum, todo mundo com quem eu tive o contato me ajudou, me explicou, né? Então, até naquela época, uma coisa que me marcou muito também naquela época, nós ficamos numa casa de uma família em Toronto que era do tempo do Bed and Breakfast, né? Que depois acabou se tornando o Airbnb, né? Então, um casal super simpático nos ajudou, nos explicou as coisas, os caminhos, as direções, todos os lugares que eu tive o contato com as pessoas foi 100%. Que legal. Algum perrengue para compartilhar com o pessoal? Não, no Canadá não. O Canadá acho que foi aquela história só do filme que eu esqueci no avião.
mas que eu consegui me safar bem, mas não teve nenhum perrengue. Essa viagem foi realmente muito boa. A gente estava falando do Canadá, vamos descer um pouquinho. Me fala mais sobre o Chile, sobre a Argentina. Eu quero saber sobre a região dos lagos, a Patagônia, tudo isso também lá tá no teu blog, nas tuas redes. Me conta como é que Tá, foi. vamos começar pela Patagônia, que foi uma das primeiras viagens, ela foi em 97, ela foi uma das primeiras viagens internacionais com destino aí realmente para a natureza, né? Na época também eu fiz com uma empresa de turismo ecológico nacional, né, para poder facilitar, eu não tinha... no começo eu sempre viajava com empresas, né? Depois que eu fui adquirindo experiência, comecei a ser mais audacioso, a fazer viagens por conta. E essa viagem nós fomos com um grupo de brasileiros, com um guia brasileiro, e aí localmente, tanto no Chile, que essa viagem, a Patagônia ela tem um lado chileno, um lado argentino, né? Em cada uma desses locais a gente acabou tendo um guia local que nos acompanhou, e é uma viagem extremamente... Ela é bem cansativa para quem não é chegado ao trekking, porque você caminha muito, pega muito tempo exposto a vento, a frio, a nevasca, mas com os visuais maravilhosos, né? A Patagônia, para mim, eu ainda tenho ela como um dos lugares mais bonitos do mundo e pelo menos dos quais eu conheci. Legal, e aí a gente tem os mesmos problemas de condições adversas com preparação de câmera e ambientação de temperatura, Exato. né? Naquela época ainda eu estava, ainda era filme, né, 97, eu levei muito peso, eu lembro até hoje eu andar, na época ainda eu levava duas câmeras, eu tinha duas câmeras reflex que eu deixava sempre uma com uma lente grande angular, né, para poder pegar a paisagens panorâmicas, e tinha uma outra com uma tele para poder pegar o detalhe, pegar animais, porque na hora, para não ter que ficar trocando as lentes toda hora. Então eu me lembro que eu sofria muito com peso, muito com frio. Na Patagônia e outros lugares que eu fui também de frio, você tem que proteger o equipamento, né, dos intempéries, tanto de chuva, de nevasca, quanto a temperatura, para que você não tenha problema das baterias drenarem rapidamente, que esse é outro problema, que tanto para o analógico quanto para o digital, as baterias duram bem menos em ambientes muito frios. Então, eu sempre andava com a bateria na câmera e as outras baterias backup sempre estavam no bolso, o mais perto possível do corpo, para evitar que as baterias se drenassem rapidamente. E isso tudo subindo uma Subindo montanha uma também, né? montanha com peso, né? Realmente eu tive aí alguns perrengues. Fotógrafo tem que ter preparo físico também, né? Não é Exatamente. só clicar. Aliás, desculpa, tem uma coisa interessante. Eu sou, né, um dos poucos caras que treinava para pegar férias, né? Aliás, isso é um ponto interessante, que todas essas viagens eu sempre fiz em feriados, né, as mais curtas, e em férias as mais longas. Eu sempre trabalhei e eu consegui fazer as viagens nas férias. Então, eu tinha um grande compromisso de cumprir as viagens dentro das férias, para não ter problema com o trabalho. E eu tipo, a viagem para o Kilimanjaro, para a África, eu fiquei uns 15, 20 dias antes andando, subindo escada no prédio com a mochila com 15, 20 quilos para treinar, para poder me preparar, para quando chegar no local não sofrer mais do que eu já iria sofrer normalmente. Com perdão da piada, isso que é histórico de atleta, hein? Exatamente, é. Vamos esquentar um pouquinho, a gente tá falando muito de frio. Como é que foi o deserto do Então, Atacama? Atacama foi interessante. Na verdade, ele até foi bom se perguntar, porque ele foi uma viagem inesperada que surgiu na Patagônia. As minhas férias eram de 30 dias, a viagem era de 20 dias. Aí eu conversei com os amigos e falei, pessoal, quem mais topa talvez dar uma esticada da Patagônia pro Atacama? Aí consegui lá três amigas, puta, beleza, pegamos, reservamos um voo, fomos até Calama, Calama alugamos uma 4x4 e chegamos em São Pedro de Atacama sem saber nada, sem muita informação, e saí batendo a cabeça, fazendo os passeios. Foi uma viagem maravilhosa, porque não foi programada e conseguimos fazer muita coisa lá em cerca de 3 dias que nós ficamos nessa viagem.
Sempre com a câmera na Sempre com a mão. câmera na mão, com certeza. E aproveitando a deixa da câmera na mão, como é que é estar com uma câmera na mão no meio de um safari na África, Ah, cara? essa foi impressionante, né? Eu não, sinceramente, não sabia para onde apontar a câmera no começo. Até que eu cheguei a um ponto que eu falei, bom, zebra, gnu, eu não fotografo mais, de tanto que eu vi, né? Como guardar os filmes para os animais mais raros, né? Mas é uma coisa impressionante, porque eu acabei fazendo essa viagem, nós contratamos essa viagem com a mesma empresa que nós fizemos lá no Kilimanjaro. Eles têm um guia específico para savana, e um guia impressionante, cara. Você está andando na savana, ele observando, você não está vendo nada, de repente ele olha, é lá. E aí ele vai com o carro, chega lá, depois muito longe ele vê um animal que estava escondido, estava camuflado. E uma dessas cenas nós pegamos uma chita que estava pronta para ter um filhote, ela estava deitada na relva e eu estava tão perto que eu tive que usar outra câmera, porque a minha tele eu ia pegar um pedaço da chita só, é tão perto que a gente estava, né? Então foi uma viagem inesquecível. Eu tenho um sonho desde a infância, desde o tempo que eu assistia Mundo Animal na hora do almoço na Globo, de de conhecer a savana. Aí nessa viagem eu consegui matar minha vontade e aí realmente realizar esse sonho. Como que é ter esse contato com animais tão distantes do que a gente está acostumado a ver, cara? Como é que é essa Olha, rotina? vou ser sincero que por muito tempo eu falei, depois dessa viagem eu não vou achar graça em mais nada na vida, né? Se andar no Brasil e ver os animais que você já conhece, né? Porque realmente é inesquecível. Você tá andando, de repente o cara para porque tá passando uma manada na sua frente. E nós fomos para o Serengeti, né? Justamente na época que estava tendo a migração a migração no Masai Mara, né? No que é a grande imigração dos gnus. Então tinha muito animal, tem um negócio realmente surreal, né? A gente vê, é um dos programas que mais passa na National Geographic, né? Sobre a savana, sobre a África, e realmente aquilo foi encantador, encantador. Eu imagino. Na verdade, eu não imagino, mas me dá uma vontade muito grande de conhecer também. É, bom, eu não vou me estender tanto nas viagens, tem pelo menos mais umas 100 que eu não falei, mas aí perderia a graça do pessoal acessar o blog de novo, ecofotos.com.br, para quem não anotou. Eu queria encerrar esse tema de viagens com uma que você me pediu para colocar, porque parece que teve uma história especial, que é a viagem Ah, de Aconcagua, que inclusive acho que você passou o Réveillon lá, né? isso, o Aconcagua foi uma viagem realmente bem especial, e até eu costumo dizer que essa viagem realmente foi a, o maior desafio que eu já tive, foi a coisa mais, não vou dizer, né, perigosa, mas mais audaciosa que eu fiz na vida, porque nós fomos com um grupo. Esse grupo é formado por 8 pessoas, das quais 5 iam até o campo base e 3, que era eu, mais um turista e um guia, né, um guia da agência, nós íamos tentar fazer o cume. E chegar no cume do Aconcagua realmente uma empreitada bastante audaciosa, até pelo tempo, né? Ou seja, você, como eu disse, você não pode chegar no helicóptero e pousar no cume, você duraria pouco tempo. Então você tem que ter todo um processo de aclimatação. A entrada do parque fica a 2.200, 2.300. Você caminha alguns dias, faz aquela ascensão novamente, dorme um pouco mais baixo, chega no campo base que fica a 4.700. De um dia você vai até 5.000 e pouco e volta, dorme de novo a 4.700. No outro dia você vai até 5.500, volta, dorme de novo a 4.700. Então tem todo um processo de aclimatação, até que finalmente você sai do campo base e vai para os acampamentos superiores para poder chegar no cume. E é uma montanha perigosa, tanto que na semana que a gente estava lá houveram 3 mortes, né? Isso choca bastante. E no dia que a nossa equipe estava fazendo o cume,
do último acampamento você fica por volta de 6.000 e o Aconcagua tem 6.962. Então, ou seja, é um delta de 900 metros na vertical, linear, eu vou chutar que fica a 3, 4 quilômetros, não mais que isso, mas nós saímos do acampamento por volta de 4:30 da manhã e só conseguimos chegar no cume às 10 para 1. Então, ou seja, é um esforço muito grande, você caminha muito lentamente, com uma respiração. Isso no meio do ano novo. Isso já foi 10 de janeiro. O ano novo nós passamos ainda na aclimatação, no campo Tá. base, é. Imagino que eu não vi o estouro de Não, com fogos. certeza não. E aí o fato curioso é que lá tudo custa $10, né, porque tudo que está naquele campo base chega lá nas costas de uma pessoa ou nas costas de uma mula. Então, uma garrafa d'água mineral custa $10, um vinho bom argentino custa $10 e um banho quente custa $10. Então, você não sabe onde você vai aplicar seu dinheiro naquele local. Não tem nenhuma loja de Não tem carro, loja de não, né? carro, com certeza. Nossa, que legal. Deu pra ver que você tem um carinho grande por essa viagem, cara. Até pelo texto que você digitou sobre Foi isso. bem, foi bem extenso a minha explanação, até para quem quer fazer uma viagem desse tipo, ali está realmente bastante explicado como tudo funciona. Legal, Adilson. Obrigado por compartilhar. Tem mais uma dúvida aqui que chegou na internet pra gente. Em relação aos dias atuais, não mais nos anos 2000, nos anos 90 ou 80. A gente tem muita tecnologia hoje em dia para tanto tratar quanto editar uma foto a nível profissional, não só do que o meu sobrinho faz, por exemplo. É, mas assim, eu queria saber o quanto você usa esses artifícios. A gente está falando de Lightroom, por exemplo, de presets de foto. Você é a favor disso? Em qual escala? Você prefere acertar isso na mão? Qual é um conselho assim geral que você dá para quem está começando agora e já está dentro desse universo da Ah, tecnologia? legal. Bom, eu sou usuário do Lightroom, com certeza. Há muito tempo eu uso o Lightroom. Nas minhas fotos de viagem, eu não faço nenhum tratamento específico, não procuro alterar nada, são só as correções básicas que uma foto digital precisa, tá? Até é importante dizer que a foto analógica você não tinha muito o que fazer nela, porque ela vinha pronto. Agora, o Lightroom justamente é a revelação da foto. Então, eu faço um tratamento básico para ajustar, fazer as correções básicas necessárias e não costumo fazer manipulação em Photoshop ou algo do tipo. Em termos de preset, eu tenho alguns presets básicos que me agilizam esse processo, né? Por exemplo, chego numa viagem com 500 fotos, então tem alguns presets que fazem já esses tratamentos básicos, tá? Mas sem grandes manipulações nas fotos de viagem. Já nas fotos profissionais, aí é diferente, aí eu tenho um tratamento bem específico, dependendo do trabalho, a manipulação ela faz parte desse trabalho. Legal. Você tem algum conselho pro pessoal que está começando agora? Seja, não vou te falar assim, me fala 5 cursos que você deve fazer, mas o que a pessoa que está começando agora na fotografia, eu que nem eu compartilhei contigo, sou formado em publicidade e propaganda, tem uns 10 anos aí que eu estou na área, mas desde a época da faculdade, não digo que não me interessou, mas não entrou na minha cabeça a inspiração que eu precisava para ser um fotógrafo. Eu acho que é um olhar bem mais dedicado, merece um carinho especial para você seguir ali e não fazer só por fazer. Mas assim, seja para o Bruno, que tem essa dificuldade, seja para quem ainda está tendo o primeiro contato e tem vontade de ser fotógrafo, trabalhar com fotografia de alguma forma, o que você recomendaria? O que ela deve buscar, o que ela deve pensar como profissional, equipamentos, seja internacional, seja nacional, você falaria para um estudante ou para alguém que está mudando de área, alguma coisa Uhum. assim? A fotografia ela mudou muito, né, com a evolução aí dos celulares, da tecnologia, né? Mas ainda a fotografia está dentro do ser humano, está dentro da cabeça da pessoa. Então, por mais que existam câmeras com 1.001 recursos, celulares que fazem tudo, se a pessoa não tem uma visão, se ela não tem uma base, e essa base ela só vai aprender ou num curso
ou com alguém que ela se inspire, que ela siga. Não é uma coisa que a tecnologia vai trazer para ela. Então, eu aprendi isso na base, né, quando eu comecei a fotografar. Por ter vindo do mundo analógico, a gente pensava muito. E hoje, infelizmente, as pessoas não pensam, até porque ah, as fotos melhoraram muito em linhas gerais de pessoas amadoras ou mesmo quem nem sonha em fotografar, pela base da tentativa e erro, né? Você é exposto a tantas fotos na mídia hoje na internet que você acaba selecionando as melhores porque tem tantas que no fundo uma ou outra vai sair boa, mas ela vai sair boa nesse caso por coincidência, mas ela vai sair boa na primeira vez se você tiver essa visão. Então eu recomendo sempre um curso, que essa pessoa esse curso pode ser realmente um curso fotográfico ou um livro, uma inspiração, uma coisa que ela lê, que ela consiga pegar a essência da composição, ela entender o que ela tá, por que ela está fazendo aquilo, e não simplesmente apontando a câmera e fazendo vários cliques para ver qual vai sair melhor. Legal. Faz a diferença, cara. Quando você. Eu que contrato muito fotógrafo por aqui, quando você tem um feeling para a profissão, você se dedica a isso, você quer criar seu próprio olhar, isso transparece, sabe, para quem está te contratando. Não é só para falar que as fotos ficam melhores, você cria sua própria persona, não é só isso. Você vira mais vendável para quem vai contratar seu serviço de alguma forma, né? Exato. Me conta um pouquinho mais do que você está fazendo hoje. Você meio que abandonou, não abandonou, continua sendo uma paixão, mas deixou de lado esse lance de fotos na natureza, tá tendo agora como um hobby, e você está atuando mais no mundo corporativo agora? Como é que Isso, funciona? exatamente. Então, eu sempre tive a fotografia como hobby, né? E como eu te disse lá no começo, quando eu tinha 27, 30 anos, meu sonho era ser um fotógrafo da National Geographic. Só que hoje em dia, né, eu não digo nem hoje em dia, mas quando eu migrei para profissional, acima dos 50 anos, eu já não tenho mais esse pique de estar fazendo, de estar realizando aqueles sonhos que eu tinha naquela fase. Então, eu pensei, está na hora de migrar a fotografia para outras áreas, né? E aí foi justamente em 2016, quando eu deixei o mercado corporativo, que eu decidi trabalhar com fotografia, e por eu ter uma vivência muito grande no mercado corporativo, eu decidi migrar para essa área. Então, atualmente, eu trabalho como fotógrafo profissional, atuando nas áreas de eventos corporativos, retrato de executivos, fotos de produto, estilo, gastronomia e arquitetura. Então, são todas elas mais voltadas, obviamente, para a área urbana, né, para a área comercial, e isso está me dando um bom resultado por conta de toda essa bagagem, toda a experiência que eu trouxe, tanto do mercado corporativo quanto da fotografia de natureza, que enriqueceu muito o meu currículo. E quem quiser não só conhecer um pouquinho mais das histórias que a gente falou ou contratar o Adilson, onde que deve procurar? Exatamente. Então eu tenho um site, tá, que é o adilsonmorales.com.br, Morales com Morales Z, com né? L só e Z no final, exatamente. O meu e-mail é o contato@adilsonmorales.com.br e o celular o 11 99884 7762. Legal, esse foi então o primeiro episódio do FreelaCast, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que os próximos episódios tem muita gente legal, assim como a Dilson, para compartilhar a experiência internacional e dar muito conselho para quem está ouvindo a gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Grupo Freela, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E o nosso site é grupofreela.com, para entender um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Adilson, prazerzaço ter você aqui. Muito obrigado pela inspiração, pela oportunidade de estar conversando com você. E reforço, não sei se eu deixei claro no nosso trampo passado, mas eu sou fãzaço do teu trabalho, cara. Obrigado por essa oportunidade de falar com o pessoal. Legal, Bruno. Eu que agradeço, foi um prazer enorme e eu sempre estou à disposição para compartilhar aí um pouco do que eu vivi com as pessoas que também têm interesse pela área. Eu que agradeço, muito obrigado. Aproveitando para quem perdeu, quais são os contatos, Adilson?
Então vamos lá, meu site adilsonmorales.com.br. Morales é um L só e Z no final. O e-mail é o contato@adilsonmorales.com.br e o celular 11 99884 Para quem perdeu, lê 7762. embaixo aqui da tela. Mentira, a gente tá no rádio, brincadeira. Esse foi o FrilaCast, pessoal. Obrigado.